Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Narciso Montoto e na palavra da semana de hoje eu quero abordar junto a você um tema central na nossa fé, que é a soberania de Deus em nossa salvação. E aí cabe uma pergunta: por que eu não consigo salvar a mim mesmo? Porque a salvação, ela é uma dádiva de Deus. Ela é um presente de Deus para o seu povo. E é aí que se manifesta a soberania de Deus. Deus, como todo-poderoso, concede essa salvação àqueles que creem em Cristo Jesus. E como Deus nos leva até Cristo Jesus. E como Jesus Cristo nos atrai até Ele por meio da soberania de Deus. Hoje iremos buscar entender como a soberania de Deus se manifesta em nossa fé até Jesus Cristo, nos concedendo esta salvação. Antes de tudo, eu quero ler com você um texto que se encontra em João, capítulo 6, versículo 44, que fala exatamente sobre a soberania de Deus nesse processo de salvação. Diz assim: ninguém pode vir até mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o revelar, não o trouxer. E eu ressuscitarei estes meus seguidores, estes salvos, no último dia. Essa passagem nos mostra exatamente que Deus é aquele que toma a iniciativa em nos chamar, em nos escolher a salvação. Cabe a nós manifestarmos a fé salvadora em Cristo Jesus, sendo levados até Jesus e sendo responsáveis por seguir Jesus. A salvação, ela é algo que parte de Deus. Ela é uma iniciativa que parte de Deus. Afinal de contas, desde quando o homem pecou originalmente em Adão e fez toda a raça humana cair, se tornando inimiga de Deus, Deus preparou o Cordeiro, a saber, seu Filho Jesus Cristo, para vir nos proporcionar um novo caminho. E Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não revelar. É uma participação primária de Deus. Claro, você vai responder com fé até Jesus. Até porque a graça de Deus, ela é irresistível. Nós, quando recebemos este amor, esta graça soberana de Deus, este presente de Deus, nós não temos como recusar, porque somos atraídos por Jesus Cristo, porque somos selados por Deus com a salvação, somos escolhidos para ser povo eleito, raça eleita, sacerdotes reais. É um presente de Deus a nós. Vemos então que Deus, ele é o autor da salvação. A salvação não é algo que nós podemos conquistar com a nossa própria força. Por isso você não pode se autossalvar. A salvação é um clamor da nossa alma presa, escravizada, presa aos nossos próprios desejos, acorrentada aos desejos do pecado. É o clamor da nossa alma por libertação. E aquele que clama por libertação é aquele também que necessita de um Salvador. Aquele que clama por libertação é aquele que não pode se autossalvar. É aquele que não pode quebrar seus próprios grilhões, suas próprias cadeias, suas próprias algemas. É aquele que não pode se libertar das prisões que o cercam. Então, Deus, como soberano, é aquele que quebra os grilhões, é aquele que rompe as algemas, é aquele que destrói as grades que nos prendem e nos leva para o amor do seu Filho, Jesus Cristo. Este é o nosso Salvador. É Ele o autor da salvação.
É Deus quem nos chama, é Deus quem desperta a nossa fé, é Deus quem nos atrai e é Deus quem nos concede o privilégio da vida eterna. Mas também existe uma importância, a importância da resposta humana, que, como eu disse, ela é uma resposta imediata, já que a graça de Deus é irresistível. Nós não somos capazes de resistir a tal graça. Se Deus lhe escolheu, se Deus lhe concedeu a salvação, a sua resposta é imediata, porque Jesus lhe atrai até Ele. Deus é soberano. E nós, com nossa responsabilidade humana, respondemos a esse chamado com fé em Jesus e com arrependimento. Sem arrependimento eu não posso ter a vida eterna. Sem arrependimento eu não posso ser salvo. Sem arrependimento da minha vida transgressa, da minha vida pecaminosa, da minha vida que busca o meu próprio eu, todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos capazes de sermos adúlteros, mentirosos, roubadores, assassinos, sodomitas. Todos nós somos capazes de cometer os piores pecados e os cometemos. E sem uma natureza transformada e redimida pela soberania, graça e salvação de Deus, em arrependimento e em novidade de vida, não podemos entrar no reino de Deus. E entra aí o que eu disse a você. Você não pode se autossalvar. Porque a sua natureza vai fazer de tudo para você se afastar de Deus. Mas nós podemos sim buscar a Deus e nos arrependermos. E em Cristo Jesus termos forças para seguir andando em novidade de vida. Eu devo viver e desfrutar sobre a soberania de Deus desta salvação. Primeiro, confiando na soberania de Deus. Saber que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder, que Deus, Ele é aquele que nos guia, nos dá segurança. Pois sabemos que a nossa salvação está guardada e firme nas palavras daquele que não mente, nas palavras daquele que não dorme, nas palavras daquele que cuida de nós. A nossa salvação, uma vez dada por Deus, o diabo não poderá roubá-la de Deus. Você mesmo não poderá roubá-la de Deus. Confie em Deus, porque presente que Deus dá, Deus não retira. Também devo dar uma resposta a esse chamado divino de Deus. Nossa resposta ao chamado divino de Deus deve ser em fé e obediência. Afinal, sem fé não podemos agradar a Deus. E ao respondermos com fé, nós somos levados a obedecer a Deus. Nós somos levados a ter prazer em obedecer a palavra de Deus e não obedecer mais à nossa própria vontade. Faço das minhas palavras para você as palavras de Paulo. Antes escravo do pecado, mas agora escravo de Deus. A minha vontade, o meu desejo agora será para fazer a vontade de Deus. E essa salvação deve ter impacto em minha vida diária. Viver sobre a soberania de Deus, viver como salvo, significa confiar nele em todas as áreas da nossa vida, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta. Aplique sobre sua vida os ensinamentos de Cristo. Viva como um verdadeiro discípulo. E aí, quando a minha vida é transformada, quando eu recebo a salvação, eu sou levado a testemunhar e a evangelizar e a levar essa transformação e essa salvação também a outras pessoas. Jesus lhe atraiu para você fazer a diferença na vida de pessoas, através não só do seu testemunho, mas das suas palavras, palavras estas as quais você agora vivencia. Seja a diferença na vida das pessoas. Hoje conseguimos ver que a soberania de Deus, que nos chama, que nos atrai, que nos
presenteia com a salvação e que nos transforma e que nos faz perceber que não foi por minha força, não foi pelos meus méritos, mas unicamente, exclusivamente pela graça de Deus, que ela é irresistível e que ela mostra o quanto Deus nos ama. Não foi através desta graça que eu alcancei a salvação. Hoje vimos que Deus é maravilhoso, que Deus concedeu salvação a você e Ele é capaz de transformar a sua vida através da sua graça. Quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, porque se fosse por nós mesmos, continuaríamos em nossos pecados, continuaríamos afastados de Ti e fazendo unicamente a nossa vontade. Mas graças te damos, Senhor, porque Tu nos resgataste, porque Tu nos atraíste a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, através de seus ensinamentos, de seu sacrifício, nos concedeu a oportunidade de sermos chamados Teus filhos e filhas, e de andarmos em novidade de vida. Nos fortaleça, Senhor, para cada dia sermos diferenciados neste mundo que jaz em trevas, levando a Tua luz e vivendo o Teu Evangelho. Amém. Se essa mensagem encorajou você, falou ao teu coração, transformou a tua perspectiva, deixa aqui o teu like, deixa aqui o teu comentário, comenta aqui quem você era e quem você é hoje. Comenta aqui ações de graças pela salvação de Deus na tua vida. Também é muito importante, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça, compartilhe esta mensagem com o máximo possível de pessoas. Que essa mensagem guie a sua semana. Lembre sempre, nada é impossível àquele que crê. Deus te abençoe.